Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Estamos aqui para mais um vídeo de Testemunhos para a Igreja, hoje os capítulos 96 ao 101. O capítulo 96 tem como título Seguro de Vida. E Ellen White diz o seguinte: Foi-me mostrado que os adventistas observadores do sábado não devem meter-se em seguros de vida. Isto é um comércio com o mundo que o Senhor não aprova. Os que se empenham nisso se estão unindo ao mundo, ao passo que Deus chama seu povo a sair entre eles e a ser separado. Bom, pelo entendimento que eu tive desse capítulo, é que fazendo o seguro de vida, nós colocamos a nossa fé em homens e não em Deus. Por esse motivo que não é aconselhável um seguro de vida, ok? É desígnio de Deus que conservemos em singela e santidade o nosso caráter peculiar como um povo. Os que se ligam a esse método mundano depositam meios que pertencem a Deus, que lhes confiou para que entreguem a sua causa, para promover a divulgação de sua obra. Então nós temos que entender que Satanás ele é muito astuto. Então ele não faz nada para não ganhar almas para ele. Tá? Então esse pode ser um ponto, ok? O capítulo 97 fala sobre fazendo circular as publicações. Ellen White comenta: Foi-me mostrado que não estávamos cumprindo nosso dever quanto à distribuição gratuita de pequenas publicações. Existem muitas pessoas sinceras que poderiam ser levadas a abraçar a verdade unicamente por esse meio. Bom, e por esse motivo foi criado alguns periódicos, como a Review, o Instructor e o Reformer. Tá? Eram folhetos de cerca de 4 a 16 pagininhas, aonde as pessoas tinham uma ideia ali das coisas que eram realizadas. Tá bem? Nós vamos falar sobre o Reformer no próximo capítulo, que é o capítulo 98. Por falta de conhecimento, Ellen White já inicia falando que o povo perece. Isso também com relação às doenças. Porque o povo já tinha alguma coisa de uma luz sobre a reforma de saúde, mas estava negligenciando e por isso estavam perecendo. Então é feito o reformador de saúde, tá? Que é o capítulo 98. Ellen White comenta: O grande objetivo a ter-se em vista com a publicação desse periódico é sua utilidade para o sofredor povo de Deus. O povo comum, especialmente os muitos pobres, para ser atendido pelo Instituto, devem ser alcançados e instruídos pelo reformador da saúde. Então eles criaram esse periódico, o Reformer, que é para ajudar pessoas a conseguir melhorar a sua vida na questão física, para abandonar as doenças, ser curado das doenças de uma forma mais natural e assim por diante, tá bom? Então é daí do Reformer que nós temos aí muito conteúdo sobre saúde. Também o capítulo 99 vai falar sobre o Instituto de Saúde, que é um instituto criado justamente para ajudar as pessoas nessa área. E o primeiro parágrafo diz o seguinte: Numa visão a mim, em 25 de dezembro de 1865, notei que a reforma de saúde é um grande empreendimento, intimamente ligado à verdade presente, e que os adventistas do sétimo dia deveriam ter um estabelecimento para doentes, onde pudesse ser tratado de suas doenças e também aprender a cuidar de si e prevenir doenças. Vi que o nosso povo não deve ficar indiferente a este assunto e deixar que os ricos entre nós vão às populares instituições hidroterápicas para recuperar a saúde, e onde poderiam encontrar oposição em vez de simpatia para com seus pontos de vista religiosos. Os que estão enfraquecidos por causa da doença sofrem não apenas por necessidade de força física, mas também de energia mental e moral. Então, quando nós estamos doentes, não é só o físico que é afetado, também é afetado a questão da mente e da moralidade. E isso deixa exposto a ouvir alguma coisa e acabarmos mudando de ideia. Ou seja, acabarmos saindo do cristianismo para o ateísmo, pois se nós estamos indo em fontes ateias, pode ser que sejamos pegos por elas, tá? A importância da saúde para entender melhor a voz de Deus. Muitas pessoas questionam: você não come por quê? Não tem nada a ver, vocês vão ficar doentes, etc. Mas tudo que fazemos não é para ir para o céu ou porque queremos saúde aqui na terra, mas sim para ouvir melhor a voz de Deus, para estar mais apto a fazer o que Deus quer de nós. É interessante que Ellen White comenta que esse instituto as coisas que seriam ali realizadas seriam a longo prazo, então não é algo assim de imediato, como um remédio de farmácia, né, que poucos dias você já está bom novamente, mas depois você vai
ficar ruim de novo da mesma coisa. Foi-me mostrado que a posição do Dr. E com respeito ao entretenimento está equivocada e que seus pontos de vista sobre exercício físico também não eram corretos. Ellen White comenta sobre isso do Dr. E, é que o Dr. E achava que as pessoas que estavam doentes, elas não deviam fazer absolutamente nada. Elas deviam só jogar um baralho, jogar ali, que foi coisa que nós vimos em vídeos anteriores, que é condenável a Deus. Então, Ellen White diz que você está equivocado. As pessoas precisam sim fazer exercício físico, e essa recreação é melhor do que todas as outras. Nós não queremos esse tipo de jogos aqui. Né? E é tão interessante essa questão de que até Bíblia esse rapaz não queria deixar essas pessoas lerem, porque ele falava que isso podia atrapalhar, ela podia ficar muito concentrada e ia dar um problema na mente. A Ellen White escreveu um parágrafo bem interessante. A religião da Bíblia não é prejudicial à saúde do corpo nem da mente. A elevadora influência do Espírito de Deus é o melhor remédio para o doente. O céu é todo saúde, e quanto mais as influências celestiais são sentidas, mais segura a restauração do crente enfermo. Ou seja, está doente? Estude a Bíblia. Ore muito. Isso vai ajudar na sua recuperação. Ellen White ainda dá ali um exemplo de uma esposa da irmã S, o esposo da irmã S, que ficou inativo por causa de problemas porque seguiu essa orientação de não fazer exercício, de não ler nada, de só ficar fazendo coisas simples, né? E aí acabou tendo um baita de um problema. A reforma de saúde está intimamente ligada à obra da mensagem do terceiro anjo, mas não é a mensagem em si. Nossos pregadores deveriam ensinar a reforma de saúde, entretanto, sem fazer dela o tema principal na ordem das mensagens. Isso aqui é importante porque esse texto é usado para diminuir a mensagem de saúde, mas nós veremos outros textos mais à frente que diz que os pastores deveriam estar fazendo a reforma de saúde e mostrando às pessoas que é a melhor opção, tá? Então esse texto aqui é só para não fazer da reforma de saúde o fim, porque o fim é sempre Cristo. Então nada é fim aqui a não ser Cristo. Tudo que nós fazemos nesse mundo são meios para alcançar o fim. Tá? Então é isso que o texto quer dizer. Se o padrão for baixado, eles terão a impressão de que a verdade é de pouca importância e assumirão uma postura muito mais resistente do que antes. Vi que o motivo por que Deus não ouviu mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós era que ele não podia ser glorificado nisto quanto eles estivessem violando as leis de saúde. Isso aqui é importante porque a gente fica muitas vezes orando por pessoas por a saúde, mas essas pessoas não querem mudança. Elas não abandonam os maus hábitos. E aí Deus não responde às orações. Tá? O capítulo 100 fala sobre saúde e religião. Diz o seguinte: o grande objetivo dessa instituição deveria ser melhorar a saúde do corpo para que os pacientes possam apreciar mais claramente as coisas eternas. Vi que o alto padrão não deveria de modo algum ser rebaixado para obter o patrocínio de descrentes, porque muitas pessoas começaram a ver o instituto como uma questão de ganhar grana. E inicialmente a questão do instituto era para pessoas adventistas. Então, quem deveria estar ali era quem fosse adventista e ela pagava um valor baixo, né, para continuar ali avançando o instituto e pagando os funcionários, e não deveria ser patrocinado por descrente. Obviamente que você é uma descrente fosse ali, você não ia falar que ele não podia ir, mas ele teria que seguir as regras do instituto e não o instituto se moldar a regra dele. Por isso que ela diz aqui não baixar o alto padrão, porque é o que geralmente a gente faz. Por exemplo, na igreja hoje, as pessoas, para conseguir pessoas e para conseguir jovens, fazem praticamente as coisas do mundo dentro da igreja. E isso não é algo que Deus sanciona de jeito nenhum, ok? A simplicidade do evangelho está desaparecendo rapidamente dos professos guardadores do sábado. Pergunto-me uma centena de vezes por dia: como pode Deus preparar-nos? Há tão pouca oração, de fato a oração é quase obsoleta. Poucos estão dispostos a tomar a cruz de Cristo que suportou a vergonhosa cruz por nós. Entendo que as coisas do Instituto não estão encaminhando como Deus quer. Então ela verifica ali que as coisas não estão da forma que Deus falou que deveria estar, tá?
E aí vem o capítulo 101, que fala sobre trabalhos e divertimentos. Aqui a Ellen White vai falar ao irmão F sobre as coisas que ela falou para o doutor D, sobre a questão do benefício do ar e do exercício físico. E ela diz também que a ociosidade é pecado. Tá? Então, eu e você ficar ocioso, isso não vem de Deus e é um pecado que pode causar problemas maiores ainda. Ok? Bom, era isso que nós tínhamos desses capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Leiam os capítulos e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.